a licença de construção de uma usina termoelétrica em Samambaia. Essa estrutura gigantesca ficaria bem ao lado da escola classe Guariroba. Mas o IBAMA entendeu que o projeto poderia trazer impacto direto negativo para aquela região. E para o IBAMA, a eventual retirada desse colégio, da escola classe Guariroba dali, poderia representar prejuízo aos alunos. Hugo Evaristo está ao vivo e traz os detalhes para a gente. Olá, Hugo, boa tarde para você. Quais foram, assim, os argumentos para a negativa dessa licença? Boa tarde. Boa tarde a você, Marília, a todos que nos acompanham aqui no DF1. Bem, a avaliação do IBAMA levou em consideração que essa escola, que fica localizada próxima da F-180, ao lado do Rio Melchior, é uma escola que atende a zona rural aqui de Samambaia e ela fica num acesso difícil, não teria sequer ali um plano B para esses alunos. Isso causaria um grande prejuízo educacional e pedagógico a cerca de 513 estudantes que lá estão matriculados. São estudantes de um perfil, como eu disse aqui, de zona rural, moram em propriedades, em áreas distantes, sendo praticamente impossível ou inadequado, completamente inadequado, mantê-las, por exemplo, em uma escola aqui na zona urbana. Outro fator também muito importante que foi levado em consideração pela equipe técnica do IBAMA foi o prejuízo ao Rio Melchior, que já está drasticamente castigado pela poluição. Com altos níveis de poluição, essa termoelétrica nessa região poderia agravar ainda mais a situação ambiental ali do Rio Melchior e também dessa escola, causando aí um prejuízo social, educacional, ambiental para essa região de Samambaia. O parecer técnico, então, também identificou pressões sobre a fauna do cerrado e essa pressão adicional sobre o Rio Melchior, que já está comprometido por elevadas cargas de efluentes e baixa qualidade da água. Ainda segundo o IBAMA, a usina também tem pendências de regularização para uso de recursos hídricos e a intenção da Termonorte, que é a empresa responsável por esse projeto, era construir a termoelétrica numa área de cerrado do tamanho de 31 campos de futebol, mais ou menos nessa região onde nós falamos aqui de Samambaia. A usina seria movida a gás natural com potência suficiente para abastecer 2 cidades do tamanho de Brasília. Iria fornecer energia elétrica para o Sistema Integrado Nacional, que transmite energia para todo o país. A direção da Termonorte respondeu em nota que está avaliando o conteúdo da decisão, que vai recorrer aí dessa decisão. Claro, vai avaliar as medidas cabíveis como os recursos dentro do prazo legal. Eu vou conversar aqui com 2 ativistas ambientais, o Newton, que é do Movimento Salve Rio Melchior, que está acompanhando de perto essa discussão. Newton, bem rapidamente, nós sempre está esgotando, como é que vocês levam em conta agora esse engavetamento da construção da usina, principalmente por uma equipe do IBAMA que fez essa primeira análise documental? Eu vejo como uma decisão muito acertada. É uma proteção ao meio ambiente, é uma proteção aos direitos da criança e do adolescente, né? Que as crianças estudem nessa escola, que é uma escola, como você falou, específica ali, uma escola rural, e é extremamente importante para as crianças e extremamente importante essa decisão do IBAMA para o meio ambiente, para a nossa qualidade do ar. Né? Brasília é um dos locais extremamente seco e a gente precisa de um ar melhor. Muito obrigado, Newton. Para fechar aqui rapidamente, gente, a Alzirene também é ativista ambiental. A Alzirene teve essa consequência que poderia afetar muito a escola, né, as famílias todas, e agora a escola está mais tranquila. Isso, nós recebemos essa notícia com muita alegria, né, mas com preocupação também, porque é uma decisão que não é definitiva, né. Então nós vamos estar acompanhando e informando a sociedade ao longo do decorrer do tempo, né, o que for acontecer. Obrigado, viu, Alzirene? Tá aí, a empresa diz que vai analisar todos os recursos, né? À medida que tiver o prazo legal, as possibilidades de recorrer, vai analisar isso também para rever a situação da construção dessa usina termoelétrica. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigado, viu, Hugo? E pra gente, né, morador aqui do Distrito Federal, fica a sensação que se fosse depender somente dos órgãos locais aqui, essa usina teria saído do papel. 2 coisas. O IBAMA entrou nessa história porque a geração dela é muito grande, são 300 megawatts, é o que está sendo previsto, e outra questão muito importante é que a captação de água no Rio Melchior, do jeito que o Rio Melchior está hoje, completamente assoreado, destruído, poluído, vai fazer mais mal ainda para toda aquela comunidade. A quantidade de sujeira, de poluentes que essa usina ia jogar no ar, só para você ter uma ideia, é 4 vezes maior do que todos os ônibus juntos da capital de São Paulo. Então você pega a cidade de São Paulo com todos os seus ônibus poluindo, essa usina aí, 4 vezes mais poluentes jogados na atmosfera. Bom, o IBAMA barrou. Vamos ver os próximos passos dessa história. Agora,